Boa tarde a todos os portugueses, aos brasileiros, boa noite a todos os portugueses. Eu já estou começando a trocar os fusos horários. Retornamos aqui com o nosso Desconversas, né? Hoje pela manhã eu já fui cobrada. E aí, quando é que vai ter o Desconversas? Enfim, mas eu e a doutora Silva estamos no ritmo do Rick Martin. Nós estamos bem musical, na verdade. Nós estamos no ritmo Rick Martin, Living La Vida Louca, mas nós prometemos que ao final nós vamos estar com a Gloria Gaynor, aí o Survivor, né? Então, estamos aqui retomando nosso Desconversas com um tema bastante interessante e, obviamente, porque eu sou muito musical, né? Eu costumo brincar que a minha vida tem trilha sonora. Eu estava conversando com a doutora Silvia e lembrei de uma música do Gonzaguinha, né? Que ele fala, eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E a doutora Silvia falou assim, ótimo, vamos trabalhar com esse tema, né? Da vergonha que as pessoas têm hoje em dia de dizer que elas são efetivamente felizes. Não é aquela felicidade de rede social, mas é a felicidade de estar principalmente bem consigo mesmo. Então, com essas palavras, eu já abro espaço para que a doutora Silvia se manifeste e cumprimente a todos. Olá, boa noite a todos. Olá, Soira. Sim, foi muito interessante. Nós, qualquer coisa é assunto, não é? E quando a Soira falou realmente deste certo da canção, eu lembrei-me imediatamente de um paradoxo que tenho vindo a reparar que tem a ver precisamente com esta ambiguidade de, por um lado, as pessoas terem muita dificuldade em mostrar que são felizes, muito também por conta da inveja, de acharem que é melhor não mostrarem que estão felizes ou que as coisas estão a correr bem, porque podem ser alvo de inveja e a partir daí as coisas vão deixar de fluir, mas depois, por outro lado, estarem muito sujeitas àquilo que a sociedade impõe, que é mostrarem que estão sempre bem e que não estão tristes. E fico realmente a pensar qual será então a postura que nós devemos ter, se não será efetivamente aquilo que é na realidade e nos mostrarmos como somos sem estarmos então tão preocupados com aquilo que os outros vão dizer, porque isso por si só castra os nossos sentimentos e nós ficamos realmente influenciados e a pensar o que é que realmente é aquilo que nós sentimos e o que é o resultado da nossa pressão social. Soira. Bom, Silvia, então eu já vou trazer, obviamente, a minha percepção pessoal e até de conversa com algumas outras pessoas, né? Um dia desses eu estava, como no dia de hoje, muito ensolarada, né? Uma tarde ensolarada, e eu sentei no quintal aqui da minha casa, com aquele sol maravilhoso, né? E a minha gata veio muito silenciosamente, sentou no meu colo e ficamos as duas ali, ouvindo aquele silêncio, aquele sol maravilhoso, e eu pensei, gente, isso é felicidade. Isso é felicidade, por mais bizarro que isso possa parecer. E aí eu fiquei pensando, né, nessas coisas todas de que a felicidade ela está nas nossas muitas alegrias do dia a dia que nós pouco valorizamos, né? E lembrei de uma coisa também minha de criança, né? Eu lembro que uma vez no aniversário, até comentando esse fato uma vez com a minha mãe, muito recentemente, e eu estava lembrando disso, né? Que uma vez no meu aniversário, meu pai perguntou: o que você quer de presente de aniversário? E eu falei: eu quero 2 metros novos de corda. Olha o presente que eu fui pedir, né, para o meu pai: 2 metros de corda, porque a minha corda tinha molhado na chuva, então o que eu realmente precisava naquele momento, né? Então eu vejo que essa felicidade ela está nessa simplicidade, nessas coisas que nós vamos vivendo no dia a dia e que nós pouco valorizamos, não é? E quando você pensa, por exemplo, num cenário de guerra, como as pessoas estão vivendo em Israel, na Palestina, na Ucrânia, enfim, você começa a valorizar coisas simples, como até a oportunidade de você poder tomar um banho
e ter uma cama para deitar, e ter uma água para tomar, e ter alguma comida, ainda que não seja aquela mais sofisticada, na sua mesa, né? Então, eu queria deixar você com essas reflexões, porque foi um pouco as minhas reflexões das últimas semanas, assim, do que é que nós realmente precisamos para ser feliz. Pois, quando estava a pensar, no nosso programa, se bem que nós decidimos sempre um bocadinho, na última propositadamente, para não haver uma coisa muito programada e muito pensada e muito teórica, mas eu estava a pensar, o que é que realmente definirá felicidade? O que é felicidade? É difícil, de definir, ou pelo menos de arranjar uma definição que seja geral para todas as pessoas. Aquilo que me parece é que a felicidade é um conceito e que terá por base também o termo de comparação, não só com os outros, mas também com nós próprios, não é? Porque nós, feliz ou infelizmente, porque somos humanos, precisamos muitas vezes de passar por algumas dificuldades ou de sentir falta de algumas coisas para depois conseguirmos dar valor, àquilo que nós temos. Tem muito a ver com o nosso histórico, com o nosso aprendizado, com o valor que nós atribuímos às situações, aos bens materiais, aos afetos, aquilo que nos é dito, que tem realmente valor ou não, e depois com a nossa habituação, porque quer queiramos, quer não, nós para conseguirmos valorizar constantemente alguma coisa que nós temos no nosso dia a dia, temos que fazer um exercício, por exemplo, de agradecimento, não é? Porque é muito fácil, porque vivemos também muito em automático, que consideremos a grande parte das coisas que temos todos os dias como dados adquiridos e, portanto, é muito difícil nós sentirmos felicidade, pelo menos felicidade plena, relativamente a uma coisa que já é habitual, que não conseguimos ver o brilho dela, não é? Porque está todos os dias ali e é importante que façamos realmente esse exercício. O que tu estavas a dizer parece-me realmente um cenário paradisíaco, pelo menos para mim, se calhar para outra pessoa não será tanto, e para outras pessoas será ainda mais importante, porque tem sempre a ver realmente com o ponto de partida em que nós estamos. Para além da nossa situação, em termos sociais, por exemplo, em termos financeiros, não é? Aquilo que nós idealizamos, às vezes é difícil nós conseguirmos perceber que já somos felizes. Eu hoje publiquei um post precisamente nesse sentido, porque quando nós nos focamos demasiado numa felicidade externa ou algo que nós ambicionamos concretizar, muitas vezes esquecemos que existem muitas coisas que são muito boas, e que podem efetivamente nos proporcionar felicidade, dependendo da forma que nós olhamos, como nós olhamos para elas. E infelizmente, realmente nós precisamos às vezes de as perder, ou pelo menos de ficarmos com medo que isso aconteça para lhes atribuirmos um valor diferente. Eu posso entrar até um bocadinho na minha história pessoal. Eu tenho duas filhas, e a mais velha sofreu durante muitos anos de uma doença que é a epilepsia, que é uma doença que é muito complicada de gerir e muitas vezes ela foi internada e eu nunca sabia qual seria o desfecho daquele internamento. E cada vez que ficava internada, ficava 5, 6 dias internada e eu ficava sentada numa cadeira de plástico ao lado da cama dela, no Hospital de Santa Maria, que é um hospital muito conhecido cá em Portugal, em Lisboa. Ah, e muitas vezes eu pensei que daria tudo para para estar em casa, no meu descanso, em que ela estivesse deitadinha na cama dela e que estivesse tudo bem, não é? E até que eu tivesse a oportunidade de tomar um banho quente, porque não me era possível fazê-lo naquelas condições. E tento fazer esse exercício de me lembrar muitas vezes, não é? Quando está tudo bem, de agradecer o simples da vida, que é aquilo que nós consideramos que é o simples, mas que dependendo da situação em que nós estamos, é mesmo tudo aquilo que nós queríamos ter. Por isso, daí eu pensar que realmente é mesmo um termo de comparação, não é? Nós temos aquilo que é habitual, é chegarmos à casa de banho, abrirmos a torneira e tomarmos um banho quente. Isso é uma coisa vulgaríssima, mas infelizmente nem sempre isso é possível
e quando não temos essa oportunidade, realmente damos-lhe valor. E penso que tem a ver com isso, com o nosso histórico, com a nossa capacidade de nos compararmos e de atribuirmos o real valor às situações, às coisas e às pessoas. E tem a ver, obviamente, também com a nossa maturidade, mas já lá vamos. Ceira. É porque aí, Silvia, quando você fala dessa questão, por exemplo, da comparação, enfim, a felicidade é algo muito pessoal, por isso que é difícil você definir isso num conceito, porque até que você evolua em determinados aspectos, você vai pautar a sua felicidade em coisas que são meramente materiais ou que configurem status. Mas você vê que várias pessoas conseguem ter esse status ou essa condição de poder e mesmo essa condição financeira, e elas não conseguem ser felizes, não é? E, na verdade, às vezes, quando a gente até pensa na vergonha, é uma coisa um pouco, talvez, assustadora para algumas pessoas, você pensar que uma criança possa ficar feliz porque no aniversário ela vai ganhar 2 metros de corda novo, porque é aquilo que ela quer, né? E um dia desses, isso que a gente vai falando das constatações da vida, eu estava indo para uma reunião, né, no metrô, e eu estava andando no meu bairro, e meu bairro ele é muito bucólico, assim, ele parece realmente uma cidadezinha do interior, toda bem estruturada, e um dia desses eu estava pensando exatamente isso, quando eu me aposentar eu quero ir para uma cidade do interior, e aí eu falei que eu fiquei pensando assim, eu falei assim, mas gente, eu já moro numa cidade do interior, eu estou pensando numa coisa tão distante, tão assim, lá para frente, mas indo para o metrô eu comecei a observar, porque nós vamos também perdendo essa capacidade de observação, não é? Você entra num ritmo tão maluco e você deixa de observar as coisas. E eu falei, nossa, eu comecei a observar, eu tenho casas aqui no meu bairro que tem jardins floridos, eu tenho árvores floridas por vários lugares, e aquela tranquilidade, aquele sossego, eu falei, gente, o que eu estou buscando para daqui a alguns anos? Eu já vivo isso que eu quero, né? Porque eu já moro num lugar que é bucólico, que tem uma praça linda, arborizada, e que aí no final da tarde as crianças vão brincar ali nos brinquedos. Eu falei, então, às vezes nós estamos idealizando coisas e a nossa felicidade, vergonhosamente, já está ali. Nós só não estamos observando, né? Isso me fez lembrar um poema que uma professora minha da sexta série, né? Na minha época, nós tínhamos lá o hábito de comprar alguns pequenos diários e pedir para que professores e amigos deixassem uma mensagem, né, para nós, e eu tenho ele até hoje. E me marcou muito esse poema, que é assim: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda reada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Então, Silvia, com essas reflexões, eu vou passar então para você esse outro ponto, né? Qual é a nossa vergonha de ser feliz? Eu queria começar, antes de mais, por dizer que, uma vez mais, é importante nós nos conhecermos, não é? Porque o nosso conceito de felicidade também tem muito a ver com o nosso próprio conceito da nossa pessoa. Quando nós, por exemplo, ainda não nos conhecemos muito bem, ou ainda não temos vida, ainda não temos mundo, ainda não conhecemos as coisas, o que é que nós nos agarramos? Nós vemos alguém que achamos que é feliz e pensamos que então felicidade é aquilo, é sermos como é aquela pessoa, é vivermos como vive aquela pessoa, não é? É aquele o nosso ponto de partida, é aquilo que nós temos. Depois, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos alterando realmente o nosso conceito de felicidade e tem a ver com isso, com nós percebermos que eu fiz exatamente a mesma coisa que aquela pessoa, eu tive exatamente a mesma experiência que ela e não me sinto tão feliz como ela se sente. Então, se calhar, eu quero outras coisas, eu gosto de outras coisas e sentir-me feliz também com outras coisas. É mesmo muito importante, uma vez mais, como temos visto todos os programas, é mesmo importante nós nos conhecermos para irmos ao encontro daquilo, não só que nós queremos, mas que nós precisamos. É mesmo muito importante isto, não é? Às vezes nós achamos que queremos algumas coisas, mas nem sempre são essas coisas que nos fazem bem. Existe até inclusivamente uma música portuguesa, também posso dar como exemplo, que
sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me convém e realmente nem tudo tem a ver connosco. É mesmo muito importante que nós nos conheçamos para irmos ao nosso encontro. E tem muito a ver com isso, com o facto de ser algo novo e nós associarmos muito a felicidade a algo que ainda não foi alcançado e aquilo que já foi alcançado, que nós já vivemos, que nós já sentimos, encararmos como algo que é rotineiro e que já não tem efetivamente aquele brilho. Queria também passar outro exemplo que eu durante alguns anos fui imigrante e achei fantástico uma reflexão que fiz, um insight que tive e que tive a ver precisamente com. Eu acho que visitei mais a cidade onde vivi, neste caso foi Paris, durante o tempo que lá estive, do que propriamente Lisboa. Nunca tinha feito uma visita como turista a Lisboa e nós acabamos por fazer isso, não é? Aquilo que está tão perto de nós achamos que teremos sempre a oportunidade de o fazer e fiquei a pensar, muito provavelmente os turistas estrangeiros, não é? Conhecerão melhor Lisboa do que propriamente eu, a não ser as visitas de estudo que fazia quando andava na escola primária, depois a partir daí, pronto, vamos realmente aos sítios quando precisamos de ir, podemos fazer alguns passeios, mas não vamos conhecer os monumentos, os museus, ou seja, fazer aquilo que os turistas fazem, não é? E dei por mim a pensar, quando eu voltar para Portugal, é isso que eu vou fazer, vou conhecer melhor o meu país. E é mesmo isso que eu tenho feito. Tenho-me colocado no papel de turista e tenho realmente tido o prazer de conhecer aquilo que está tão próximo de mim, não é? Mesmo que seja no país, não será assim tão longe, não é? Nós temos sempre essa oportunidade, ao contrário de vocês brasileiros, não é? E de o fazer porque realmente aquilo que está tão próximo de nós achamos que está tão acessível e, portanto, automaticamente desvalorizamos aquilo que está à nossa volta. E é importante conseguirmos fazer esse exercício que não é fácil, de olharmos para a mesma coisa outra vez com os olhos do início, não é? Principalmente as pessoas que temos ao nosso lado, as circunstâncias que temos ao nosso lado, as oportunidades que temos todos os dias e valorizar. Isso também é um exercício que se pode e que se deve fazer e que com certeza que contribui para a nossa felicidade. Soira. Silvia, será que então não falta para nós esse olhar de turista na vida? Será que nós não deveríamos estar todos os dias olhando para as coisas ao nosso redor? Porque as coisas elas vão mudando, né? Será que nós não deveríamos estar olhando para cada momento da nossa vida, estar muito presente no aqui e agora? Eu já coloquei isso num outro programa, a importância do agora, né, de nós estarmos olhando agora, porque o nosso agora vai ser o nosso passado e o nosso futuro, né, muito do que nós fizermos hoje vai acabar impactando nisso. Mas será que essa questão da felicidade não está vergonhosamente nas coisas que nós estamos deixando passar todos os dias, ambicionando coisas que talvez a gente nem vá conseguir, como essa constatação de, eu quero viver num lugar X, mas aí quando você começa a olhar as características do lugar que você já vive, você nota que você já está vivendo essa noção de felicidade, né? Então, será que esse movimento da felicidade não é um movimento de começar a olhar tudo ao nosso redor como turistas e o olhar como turista é esse olhar realmente de leveza, né, de quem está passando. Talvez nós deveríamos ter, eu já quero falar devêssemos, né, tudo ao mesmo tempo, devêssemos ter mais essa consciência de que essa vida é uma viagem, né, uma passagem. Talvez se nós entendermos que a cada estação algumas pessoas vão entrar e vão sair do trem, talvez a gente consiga enxergar a coisa com mais felicidade, não é? Com esse olhar das crianças, porque as crianças olham todos os dias, né, a vida como uma grande novidade. É muito curioso isso, também tenho observado muito a minha gatinha, né, que ainda tem lá, sei lá, acho que uns 6 meses, mas ela ainda é um filhote,
a curiosidade que ela olha para cada coisa, né? Assim, ela está no mesmo, sabe, no mesmo local ali, restrito, enfim, mas cada dia ela busca olhar com uma curiosidade algo que está ao redor dela. E é muito curioso que ela observa os detalhes, se você muda uma caixa de um lugar, se você e ela nota aquilo ali, né? Então eu fico pensando, né, se essa situação da felicidade também e que o poema fala, né, de nós que nós nunca encontramos porque nós nunca colocamos onde nós estamos. Essa coisa das férias, por exemplo, talvez a mágica seja exatamente porque nós mudamos o nosso olhar, né? Você fala disso de Lisboa, mas mesmo aqui em São Paulo, tem tantos lugares que eu não conheço. Um dia desses eu estava vendo um site São Paulo Desconhecido, eu falo, nossa, que lugar fantástico, eu nem sabia que tinha esse lugar em São Paulo, né? Talvez eu acho que a nossa percepção, o nosso olhar, ele passe por aí, de nós começarmos a tentar mudar as coisas, né, a nossa forma de ver o mundo, e eu falo isso com muita quebra de paradigmas, né, porque alguém que, por exemplo, está numa posição mais executiva, você começa a pensar muito nessa questão do eu tenho que ter o controle, eu tenho que administrar, eu tenho que gerir, eu tenho que tentar mensurar o futuro, o resultado e tal, enfim. E aí, quando vai caindo a ficha, você fala assim, gente, que ilusão, nós não temos controle de absolutamente nada. Porque às vezes você faz uma listinha no dia anterior de tudo que você tem que fazer no dia seguinte, e a hora que você chega no trabalho, as coisas viram de ponta cabeça e a sua listinha vai para a lata do lixo. Será que também nós não temos que mudar um pouco essa lista, essa nossa mentalidade do to-do, né? Tem a minha lista do to-do. Será que isso também não precisa ser mudado em nós? Essa coisa do controle, do apego? Porque quando você vai com essa mentalidade do turista, né? Você vai exatamente aberto para aquilo que vai acontecer, você se abre para surpresas da vida. Será que essa não deveria ser a nossa mentalidade de dia a dia para conseguir viver essa questão da felicidade? Sim, eu acho que é isso mesmo, né? É a tua predisposição, com que vais realmente olhar para as situações. Podes ir como simplesmente ir cumprir algo que pretendes fazer, ou então, se fores já com esse olhar, com essa predisposição de ir apreciar, para não te chatear, para ir usufruir de alguma coisa, obviamente que aquilo que acontecer terá outros sabores. E penso que o facto de olharmos para a mesma situação com outros olhos, porque se pensarmos bem, nós temos sempre um olhar diferente, porque estamos sempre a modificar-nos enquanto pessoas, e será importante fazer o exercício de nos lembrarmos da sensação que tivemos quando conhecemos alguém ou quando vivenciamos alguma coisa pela primeira vez, mesmo que o estejamos a fazer outra e outra e outra vez, mas houve ali algum momento, pode não ter sido à primeira vez, à segunda, mas se nós repetimos, por alguma razão o fizemos e, portanto, é ir um bocadinho relembrar, não é? Ir às nossas lembranças e tentar evocar sentimentos de prazer e de felicidade que estão associados a essa situação para conseguirmos treinar então a nossa felicidade. Mas eu queria responder aqui já a um comentário de uma pessoa que nos está a ver, que é o Tiago Mendes, que diz que será o vício, mau hábito, de querer sempre um pouco mais do que se tem. Não me parece, eu acho é que talvez seja o equilíbrio. Eu acho que é muito importante nós ambicionarmos alguma coisa que nós ainda não conquistamos, senão não saímos do mesmo ponto. Agora, penso é que pode haver um equilíbrio entre apreciar, agradecer aquilo que nós já alcançamos, até porque, como tu disseste e bem, Soira, aquilo que nós alcançamos não está alcançado e ponto, porque hoje temos e amanhã podemos deixar de ter, nem amanhã, no momento seguinte podemos deixar de ter imediatamente. Não só isso, não é? O facto de agradecermos e apreciarmos aquilo que temos, equilibrando com o ambicionar sempre alguma coisa a mais. Eu acho que sempre, sempre, sempre que aquilo que não prejudica os outros e nos beneficia, então, por que não, não é?
É sempre algo pelo qual nós devemos lutar e ambicionar, não me parece que seja mau. Associando um bocadinho, ou pelo menos foi aquilo que me fez lembrar este comentário do Tiago, é mais no sentido de acho que nós dedicamos muita da nossa energia, muitos dos nossos pensamentos, porque se nós os repetirmos, acabamos por estar a enfatizá-los naquilo que não nos acontece, naquilo que nós não temos, nas vezes que nós não ganhamos o euro milhões, não é? Naquilo que não conseguimos atingir, e quando nós estamos a dedicar energia a essas coisas negativas, nós estamos também a impedir-nos de apreciar as coisas positivas que nós temos. E isso não significa de todo, Tiago e todas as outras pessoas, que nós devemos ficar por aquilo que nós temos e que não devemos querer mais nada e que só podemos estar a agradecer aquilo que já nos aconteceu. Nada disso. Parece-me isso, é que se perde demasiado tempo a pensar que o outro tem e eu não tenho, que o outro conseguiu e eu não consegui, que já tenho esta idade e afinal ainda não concretizei aquilo que era suposto concretizar. E todos esses não alcance todas essas situações que ficaram ainda por fazer, ou que se calhar até nunca vamos chegar a fazer, então se calhar colocá-las como objetivo, tudo bem, mas não com o sofrimento de estarmos sempre a relembrar isso. Então, isto que eu vou dizer é mesmo muito importante, porque muitas pessoas despendem efetivamente muito tempo a reclamar daquilo que não conseguem. E, por exemplo, em terapia, não é? Eu pergunto, então, e daquilo que não conseguiu e daquilo que se está a queixar, o que é que já fez para alterar essa situação? E a grande parte das vezes as pessoas não fizeram absolutamente nada a não ser queixar-se, não é? E como nós sabemos, só nos queixarmos não nos leva a lado nenhum, nem conseguimos alterar a nossa situação só pelo facto de nos queixarmos, ou pelo menos muito poucas vezes. E portanto, se calhar será esse o ponto de partida. Até porque se nós percebermos que fizermos nós o que fizermos, não vamos conseguir alcançar, então se calhar é melhor realmente pôr esse objetivo de parte, não é? E não nos estarmos a lamentar sobre uma coisa que efetivamente nunca iremos conseguir fazer. E é isso, ou aceitamos, não é? Ou uma situação que nós aceitamos porque não a conseguimos modificar, ou então teremos mesmo que fazer alguma coisa para conseguirmos alterar aquilo que está a acontecer. E resumindo a questão do Tiago, eu penso que é isso. Acho que sim, acho que devemos sempre ambicionar, não passando por cima de ninguém, não fazendo os outros sofrer. Se isso é uma coisa que nos beneficia, então, por que não? Não esquecendo aquilo que nós já temos e que, obviamente, que a todo momento podemos perder novamente. Seira. Eu fui pensando uma série de coisas aí enquanto você estava falando, mas eu vou aproveitar o gancho do Tiago, até para exemplificar, né? Eu já conheci pessoas que o sonho da pessoa inicialmente era ser sócio numa grande empresa de auditoria. Essa pessoa alcançou o sonho dela. E aí, num dado momento, ela falou: bacana, ótimo, eu realizei esse sonho, agora eu tenho outro. Eu quero ser dona de uma pousada. Então, largou aquilo. A questão do que nós estamos colocando, dos apegos e dos olhares pela primeira vez, é muito vinculado a isso, porque às vezes você chega naquele patamar, você fala, ok, eu cheguei, isso me realizou, mas daqui para frente eu tenho outro sonho, né? Então, não é a questão de nós não sonharmos, é entendermos ao longo dessa trajetória, como você muitíssimo bem colocou, quais foram as coisas bacanas e legais que nós já conquistamos, porque às vezes nós estamos tão focados naquilo que nós não conquistamos, que são meia dúzia de coisas, e você já conquistou das 100 coisas que você queria, você já conquistou 90, mas você está focado ali naquelas 10 que você ainda não conquistou. E que talvez se você parar para avaliar, você fala, talvez eu nem queira mais essas outras 10. Né? Então, eu entendo que a felicidade ela está aí nessa dinâmica de repente você poder chegar à conclusão de que você fala, ok, cheguei aonde eu queria como sócio nesse lugar, estou realizado com isso, mas agora eu quero começar a ganhar dinheiro com uma outra coisa que me permita estar com o pé na areia todos os dias. E você não é mais ou menos sucedido em função desse... E aí nós vamos ao ponto da felicidade e essa questão do comparativo com o outro, que é complicado, né? Porque você tem sim aqueles momentos de pessoas que te inspiram,
mas é muito complicado você colocar, digamos assim, as suas expectativas em função do que o outro viveu, porque você também não sabe qual é a trajetória que ele percorreu para estar ali. E talvez aquela trajetória também não seja mais adequada para você. Então, volto no ponto da felicidade estar onde nós a colocamos, né? De você trabalhar com essa situação de que você precisa ter sonhos, sim, mas que esses sonhos podem mudar, que você pode chegar à conclusão de que hoje ser um executivo já não é mais o grande plano para você, ou que ser o dono da pousada já não é mais um grande plano para você, você quer se tornar um homem de negócios, aí você monta uma rede de pousadas, enfim. Mas eu acho que essa visão vou pegar o seu gancho do turista aí, essa visão do turista é a visão de alguém que está aberto para mudanças, né? E aí, Silvia, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é esse olhar como se fosse a primeira vez. Mas se nós pararmos para analisar, todos os dias, quando nós olhamos para alguma coisa, você está olhando pela primeira vez e algo que está diferente, porque aquilo que você colocou, aquele copo, por exemplo, de leite que você colocou, deixou na pia no dia anterior, ele já não vai ser o mesmo copo de leite, né, daquele momento. Pela manhã você já percebe que ele começa a mudar as características deles. E até nós, enquanto seres humanos, não é? Eu posso mudar de um dia para o outro, e por mais que você diga assim, não, é possível. Eu posso ter tido um insight, você colocou essa palavra, eu achei muito interessante, né, da sua expectativa, da sua visão enquanto turista, enquanto um morador local. E o que te fez mudar essa percepção foi porque você teve um insight. E eu posso assistir um filme, eu posso ter uma conversa, eu posso viver alguma coisa que me dá um insight, me provoca uma mudança de um momento para o outro, né? E até acho interessante isso que nós estamos colocando, porque eu estava assistindo um vídeo do Sadhguru e a pessoa perguntou para ele como é que seria esse processo de evolução espiritual, quantos anos? Ele falou assim, gente, nem anos. Se você tem essa vontade realmente de se conectar com algo maior que você, ele falou, às vezes a evolução pode acontecer na questão de segundos, e segundos você tem uma evolução espiritual tão forte que você nem volta mais para esse plano. E eu fiquei pensando nisso, né? Essa questão das mudanças, dos insights, e esse primeiro olhar, né? No fundo, nós temos primeiros olhares todos os dias, não é, Silvia? Todos os dias nós temos, porque aquela pessoa que você inclusive encontrou no dia anterior pode não ser a mesma no dia de hoje. Bom, esse é mesmo um exercício que, por exemplo, eu faço quando dou formação em gestão de tempo, que é nós fazermos pontos de reflexão, porque imagina que nós pomos um objetivo para nós próprios quando temos 10, 15 ou 20 anos e mal seria se continuasse a ser esse o nosso objetivo quando temos 40 ou 50, não é? As circunstâncias vão modificando, nós também nos vamos modificando e às vezes já não faz sentido nós continuarmos a lutar de noite e de dia por um objetivo que tivemos há 20 ou 30 anos atrás, mas que entretanto já deixou de fazer qualquer sentido. E é importante fazermos os tais pontos de situação, porque, como tu disseste bem, nós somos outras pessoas todos os dias, quer queiramos, quer não. É obrigatório nós nos desenvolvermos, nós crescermos e olharmos para as coisas com outro olhar. E é mesmo importante que estejamos o mais conscientes possível. Existe realmente um movimento que é o Mindfulness, que vem nesse sentido, que é nós termos consciência do aqui e do agora, nós nos conectarmos connosco próprios, não é nada de coisas esotéricas, tem muito a ver com o facto de nós não andarmos em automático, de pararmos, pensarmos, olharmos à nossa volta, sentirmos, percebermos onde é que nós estamos, quantas vezes é que nós saímos de casa para irmos, por exemplo, para Lisboa, que este é o meu ponto de referência, temos 45 km para fazer e quando damos conta já lá chegamos e nem nos apercebemos do caminho. Nós andamos em automático, não apreciamos nada, não percebemos por onde é que passamos. Se nos perguntarem, olha, viste um carro ou alguém que passou por ti? Não, nós não nos apercebemos porque íamos em automático. Isto é perigoso no sentido em que nós não apreciamos a vida, vamos com os nossos pensamentos já a pensar no momento seguinte, não estamos a pensar naquele momento, não estamos a aproveitar aquele momento
E isto também tem a ver com a questão que o Tiago colocou. Quando nós corremos muito atrás de alguma coisa que nós achamos que é aquilo que nos vai permitir ser felizes, acabamos por perder a oportunidade de apreciar o caminho. E está mais do que visto, não é? Principalmente quando chegamos à minha idade, não é? Quase com os 50, que percebemos que muito mais do que chegar à meta, o importante é o caminho, é aquilo que nós escolhemos, é o trajeto que nós fizemos para lá chegar. Nós podemos chegar das mais variadas maneiras, podemos chegar ao mesmo sítio pelo nosso pulso, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, ou pode nos ser facilitado, e às vezes acontece, e nós também temos que agradecer quando é facilitado, e nós sabemos perfeitamente que nós damos um valor completamente diferente quando nós lutamos muito para chegar a um sítio e quando simplesmente o caminho foi super fácil e não nos custou nada a chegar lá, nós nem conseguimos dar valor àquela situação. E, portanto, o caminho, obviamente, que deve ser apreciado e que pode perfeitamente ser uma fonte de felicidade. E penso que esta questão do Tiago faz todo o sentido. Nós peço desculpa, às vezes nos perdermos na ambição desmedida de chegar a determinadas metas que nós consideramos que eram os critérios para realmente nós atingirmos todos os nossos objetivos e sermos felizes e não percebemos nada. Por isso é que existe aquela frase que já fui tão feliz e não sabia, não me apercebi que estava a ser feliz, não me dei conta, porque não apreciei. Estava com o olhar no futuro, estava com o olhar naquilo que iria acontecer, como por exemplo, temos às vezes o pensamento de como é que vai ser a semana, como é que vai ser o mês, como é que vai ser o ano, e esquecemos de aproveitar aquilo que está a acontecer, aquilo que nós estamos a viver e a dádiva da vida que nos acontece todos os dias. Queria também responder à Andrea e ela diz, então e o olhar de turista sobre nós próprios? E assim, então é fundamental, não é? E vem ao encontro daquilo que eu disse quase no início, que tem a ver com nos conhecermos a nós próprios, que isso é o mais importante de tudo, e eu repito-me todos os programas que é o mais importante, porque é o nosso ponto de partida, somos nós, consoante aquilo que nós acharmos sobre nós, que nós concluirmos sobre nós, que faz com que nós atribuímos um valor às coisas, às situações e às pessoas, e só a partir daí é que nós conseguimos perceber o que é realmente a felicidade para nós. Não é a felicidade dos outros. E isso é que é importante. Nós percebemos que aquela pessoa pode ser super feliz com aquilo e em nada me diz que eu vou ser tão feliz quanto aquela pessoa exatamente com as mesmas condições. Porque eu sou uma pessoa diferente, porque eu tenho um histórico diferente e porque eu atribuo significados diferentes às mesmas circunstâncias. Falaste aí em algumas coisas, incluindo o poema, e eu queria contar aqui uma história que eu vou tentar, e que tem a ver com um senhor com um carro muito bom que chega à margem de um rio e está lá um pescador. E o senhor muito rico vai de fato e gravata, pergunta ao pescador: então está aqui, não está a trabalhar num dia de semana, não está a trabalhar, está aqui a pescar? E o pescador diz: estou aqui a pescar. E o senhor vai trabalhar para quê? E o homem muito rico diz-lhe: eu vou trabalhar, que é para um dia poder estar aqui sentado a pescar num dia de semana. E isto é muito curioso, esta história, não é? Porque afinal, tudo aquilo que nós queremos é o simples e andamos a correr e a trabalhar imenso para podermos fazer aquilo que se calhar podíamos fazer e podíamos aproveitar todos os dias e acharmos que a felicidade está num sítio lá muito à frente, não é? Que se fizermos uma data de coisas, que se concluirmos uma data de etapas, como se fosse um jogo, aí sim nós vamos conseguir atingir a felicidade. E não é nada assim, porque tem realmente a ver com o caminho. Só dizer outra coisa antes de passar a palavra, que às vezes também, e também uma vez mais ao encontro das palavras do Tiago, nós às vezes colocamos a felicidade como num lugar inatingível. Eu nunca vou conseguir fazer aquilo, não é? Pomos uma expectativa tão alta para alguma circunstância que achamos que nunca vamos conseguir ser felizes. E se calhar é isto mesmo, é nós percebermos, sermos se calhar um bocadinho também mais pragmáticos e pensarmos: é alguma coisa que eu consigo realizar? É um objetivo que eu consigo, onde eu consigo chegar? Então vou lutar por isso.
é alguma coisa que eu faço ou que fizer, eu nunca vou ser o Cristiano Ronaldo, faça aquilo que eu fizer, então não vou conseguir, e se calhar é mesmo importante e saudável que eu ponha esse objetivo de parte e que não me esteja a torturar por isso, porque efetivamente eu nunca vou conseguir ser como eu. Seira. Eu acho que no final tem uma frase que eu gosto muito de São João Crisóstomo, que ele fala: no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. E acho que aí está a raiz da felicidade, né? Ou seja, se você decidir que você quer ser um Cristiano Ronaldo porque você tem muito amor pelo futebol, eu insisto que você trabalhe para esse sonho, porque uma hora você vai conseguir. Porque o que diferencia o Cristiano Ronaldo, né, que eu também sou muito fã, eu vejo muito amor naquilo que ele faz. Ele não faz aquilo por dinheiro, por status, enfim. Ele tem tudo isso, mas acima de qualquer coisa, ele tem um amor muito grande por aquilo que ele faz. Então, se você acompanha várias histórias dele, você ouve coisas do tipo: eles pegaram um tempo muito grande de voo, o jogador queria ir para a sauna ali para relaxar, ele falou: não, nós vamos tomar um banho frio e vamos treinar, porque amanhã nós temos jogo. Então, assim, isso é a postura de alguém que faz aquilo por amor, né? E eu até costumo brincar com o pessoal da minha equipe, que eu falo: olha, o dia que eu deixar de amar aquilo que eu faço, eu vou vender tererê na praia e vou ser feliz do mesmo jeito, né? E aí o pessoal fala: nossa, mas depois de tantos anos de investimento, eu falei: depois de tantos anos de investimento, porque isso tem que fazer sentido para mim, né? Se não fizer sentido, se não for essa coisa do amor, então a felicidade, o amor, né, conforme essa coisa do poema, ela está onde nós a colocamos, né? E seguramente, eu acho que quando você está muito feliz é quando você passa a amar aquilo que você está vivendo. Mas aí, Silvia, para já caminharmos aí para suas falas e considerações finais, eu vou deixar como último ponto para mim o tema que nós trouxemos hoje, né? Felicidade é obrigado parecer ou é proibido sentir? Bom, a questão do paradoxo que eu quis colocar e que eu falei logo de início tem muito a ver também com o facto das redes sociais nos pressionarem no sentido em de não nos mostrarmos nunca tristes. Eu acho que é mesmo importante e devemos até enfatizar isso, que nós temos momentos de tristeza e ainda bem que temos esses momentos de tristeza, porque isso faz parte de nós e nós precisamos vivê-los e precisamos vivê-los na altura em que eles estão a acontecer, porque não só não faz sentido, como não é saudável, por exemplo, fazermos um luto de uma situação passado 4 ou 5 anos, e há efetivamente pessoas que passados anos ainda não fizeram lutos de situações, e situações não têm que ser exatamente de pessoas, mas que ainda não resolveram e que depois acabam por ser tóxicas, até nas relações que têm, com os filhos, com os companheiros, o que quer que seja, precisamente porque não viveram a tristeza quando era suposto vivê-la, fizeram de conta que não se estava a passar nada e que eram muito fortes e que aquilo não as estava a afetar, precisamente por causa da questão da pressão de se mostrar sempre bem e sempre feliz. E claro que isto vai dar em toxicidade e muitas vezes em doença, em questões patológicas. Temos que ter muita atenção. É preciso não ir só na corrente, não é? Não sermos todos carneirinhos, não nos mostrarmos sempre felizes. Eu compreendo perfeitamente, porque também o faço, que se eu tirar 5 fotografias eu não vou pôr a pior, não é? Eu vou pôr aquela que eu acho que estou melhor e eu acho que isso é normal, mas quando eu não estou bem, pelo menos não ponho nada, não é? Pelo menos não finjo que estou bem só para ir ao encontro daquilo que os outros possam efetivamente esperar de mim. Eu acho que isso é importante, nós sermos verdadeiros, para que isso depois não se reflita em doença. Esta é a primeira parte, que nós não somos de todo obrigados a ser felizes, nem ninguém consegue ser feliz o tempo todo, não é? Porque parte do processo é a busca, é nos conhecermos, é percebermos o que é que significa para nós, indo já ao encontro da questão da Carla Lionel, que nos acompanha, e que diz que: será que muitos de nós não sabemos o que é esse estado de espírito? Pois somos seres insatisfeitos em constante busca. Eu acho que algumas pessoas não sabem por outra razão também, que tem a ver com a educação emocional. Nós temos uma geração que ainda é muito recente de educação emocional, em que se fala dos sentimentos, em que os filhos têm a oportunidade de dizer aquilo que sentem,
que têm a oportunidade de se manifestar, e até há bem pouco tempo, até há uns anos atrás, até há umas gerações atrás, as pessoas não falavam de sentimentos e era muito difícil manifestarem afetos, por exemplo, e esta questão da felicidade era quase vergonhoso, não é? Eu penso que nos dias de hoje já não há tanta vergonha em manifestarem sentimentos, por exemplo, entre familiares, entre amigos, as pessoas já dizem muito mais o que sentem e o que pensam umas das outras. De qualquer das formas, indo novamente ao ponto inicial, penso que tenha muito a ver com isto, com mais o receio de que se eu estiver muito bem, alguém vai tentar aniquilar-me, ou alguém vai tentar invejar-me ou fazer-me mal e acabamos por nos conter nas nossas manifestações de felicidade, mas isto tem a ver com aquilo que cada um pensa, com o conceito que cada um tem. É importante que, mesmo porque nós não temos que ser a pessoa que fomos construídos, a nossa infância é efetivamente a nossa base, mas nós só temos desculpa até tomarmos consciência. A partir do momento que tomamos consciência de que alguma coisa não foi feita, de que alguma coisa não nos foi instruída, não fomos educados ou que não aprendemos alguma coisa que era suposto, a partir do momento que temos essa consciência, então temos nós que fazer por isso. E se efetivamente nas nossas casas, nas nossas famílias, não fomos instruídos a lutar pela felicidade, fomos, por exemplo, instruídos a acatar, a sermos passivos, a aceitar aquilo que nos dão e pouco mais, então, a partir do momento que nós percebemos que não tem que ser assim, que nós podemos efetivamente lutar pela felicidade, volta ao ponto que falei há pouco, temos que nos conhecer. Como é que nós lutamos pela felicidade se não sabemos o que é que nos faz feliz? Nós temos que saber primeiro quem somos, a pessoa que nós somos, aquilo que nos dá prazer, quais são os nossos objetivos, aquilo que realmente nos deixará bem. Como tu disseste há pouco, o Cristiano Ronaldo só é quem é porque ele ama efetivamente aquilo que faz, ele tem carradas de prazer naquilo que faz e isso é a força motivadora para ele fazer aquilo que faz todos os dias e conseguir todos os dias uma coisa que é rotineira, que é cansativa, encontrar ali o brilho, não é? Olhar para aquilo sempre com um olhar diferente, de novidade, um olhar de turista. Queria só deixar aqui uma frase que eu adoro, que é um dos meus livros preferidos, que é O Príncipezinho, do Saint-Exupéry, que diz que se tu vieres às 4, a partir das 3 eu vou ser feliz. E eu adoro esta frase porque efetivamente a nossa capacidade de sonhar, de esperar e de desejar é fantástica e antes mesmo das coisas acontecerem, nós podemos efetivamente ser felizes. E isto faz-me pensar que temos que abanar os pais de hoje em dia que impedem os filhos de sonhar, impedem os filhos de desejar, impedem os filhos de lutar por aquilo que querem, porque muitas vezes, antes mesmo de eles se manifestarem, já têm aquilo que querem. Assim que eles dizem alguma coisa, já vão comprar. Assim que eles pensam ou que eles se queixam de alguma coisa, os pais vão satisfazer aquilo que os filhos estão a dizer e que os impedem também de fazer por isso. Eu há pouco disse que é muito diferente nós chegarmos à meta por pulso nosso, por luta nossa, por empenho nosso, ou quando a via nos é completamente facilitada. Não é que nós tenhamos que procurar sempre o difícil, mas obviamente que o valor que damos a uma situação e a outra é completamente diferente. Então não façamos isso aos nossos filhos, não é? Não podemos impedi-los de lutar e de ter o sabor da vitória de alguma coisa que foi conquistada por eles. Acho que isso é muito importante e isso pode-lhes permitir felicidade. Não sei se isso justifica tudo, não me parece que sim, não me parece que justifique, mas o que é facto é que os jovens hoje em dia são muito menos felizes, apesar de terem a vida muito mais facilitada. E, portanto, se calhar é importante nós refletirmos qual é a nossa responsabilidade nisso. Soira, passo-te a palavra antes de me despedir. Talvez porque as crianças e jovens acabam se esquecendo de que uma criança pode ser muito feliz com 2 metros de corda, né? Mesmo que no outro aniversário ela peça a bicicleta da Calói, mas ela pode ser muito feliz com 2 metros de corda, enfim. Mas eu queria acabar como nós começamos, né? Parece até um livro da Agatha Christie que eu gosto bastante, que ela fala, eu começo por onde eu termino, né?
Mas eu queria terminar com essa música do Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, na certeza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Então, com essas palavras eu me despeço, deixo um grande beijo para todos. Silvia, muito obrigada por estarmos juntas aqui novamente, né, apesar do nosso ritmo Ricky Martin, mas I will survive. Então, vamos em frente e até o nosso próximo Desconversas. Um grande beijo para todos. Obrigada também, Soeira, e vou fazer aquilo que eu me esqueço sempre de fazer. Aliás, nós já fizemos mais de um ano de Desconversas e eu nunca me lembro de pedir que nos sigam no nosso canal de YouTube, que é o Desconversas. Sigam-nos lá para também terem acesso a todos os programas e colocarem todas as questões que desejarem. Obrigada por este momento feliz, e a vida também é isso, ou sobretudo é isso, são momentos de felicidade. Obrigada, boa noite a todos.